Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um Centralcast. Gente, você não pode perder o que te espera neste episódio. Não sai daí, mas antes da gente apresentar o nosso convidado e a gente começar o nosso bate-papo, eu te peço para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe os comentários aí, né? Comunique-se com a gente aí, curta também, isso é muito importante para o nosso trabalho, e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque eu não tenho dúvidas, mais uma vez, que esse episódio, esse conteúdo, vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Vamos lá? Eu quero já apresentar o nosso convidado de hoje, o pastor Terry Johnson. Muito prazer, muito bem-vindo, pastor. É um privilégio tê-lo aqui conosco. Paz do Senhor, para todos que estão assistindo esse podcast, é um grande prazer estar aqui em Campos, conhecendo essa cidade, esta igreja e o núcleo da Idade instalado aqui pela primeira vez. Maravilha. E a mesa hoje, irmão, está muito pesada para o lado de lá, lógico, no sentido simbólico da palavra, tá? Porque já está com a gente aqui o nosso pastor Elias. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Jade. Gente, na realidade, eu estou aqui acompanhando o pastor Terry Johnson, né? Como eu disse, desde terça-feira, para mim é uma honra estar ao lado desse homem de Deus, que tem uma história, né, na Assembleia de Deus no Brasil, na área do ensino, na área teológica, e estar ao lado dele me faz muito bem. É claro que o protagonista hoje é o pastor Terry Johnson. Eu vim aqui só para ter o prazer de ouvi-lo mais uma vez, porque daqui a pouco, né, amanhã ele está indo embora, nós vamos continuar por aqui, mas enquanto ele está aqui, a gente quer sugar o máximo dele, e essa missão de sugar é com o Jade. Amém. E, pastor, eu creio que, principalmente para as pessoas mais antigas, mais experientes, né, o pessoal, digamos assim, raiz da Assembleia de Deus, que já tem mais um tempo na denominação, quando escuta o sobrenome do Senhor, dá uma nostalgia, algumas lembranças, mas provavelmente tem pessoas que não são muito familiarizados, não conheceram. Eu gostaria primeiro que o senhor falasse quem é o pastor Terry Johnson. Eu sou filho de missionários e neto de missionários. Os meus avós chegaram do sul de Minas, vindo dos Estados Unidos, há 85 anos atrás. Começaram a sua obra lá, meus pais deram continuidade e eu nasci lá em Varginha, terra do ET, apesar de eu não ter visto ele lá ainda, mas fui criado lá, Belo Horizonte, Divinópolis, Rio de Janeiro. E depois, quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, minha família mudou-se para os Estados Unidos, mas continuaram uma obra aqui. Então, eu fiz todos os meus estudos lá na América, fiz faculdade lá, exerci ministério por 10 anos lá, antes de eu vir com minha família para o Brasil. Que legal. Então, essa conexão com a nossa nação começou bem cedo, né? Sim. Vendo e vivendo a obra missionária através não só do pai do senhor, mas também do seu avô, né? Pastor Jade, ele não falou o nome do pai, né? É verdade, é verdade. E talvez, assim, o nome do pai do senhor foi um nome que se espalhou pela nação, não somente na nossa nação, né, mas em muitos lugares na nossa nação foi um nome que ficou marcado. Lógico, também fruto, né, do trabalho do seu avô, né, que preparou o caminho. Né? Preparou o caminho, deu continuidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a vida do seu pai, do ministério dele aqui no Brasil. Pois não. O meu avô se chamava de Bernardo Johnson, e ele era conhecido no Brasil como Bernardo Johnson pai. E o povo chamava meu pai de Bernardinho. Então, ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado no Brasil, no sul de Minas, e ele estudou na faculdade na América e depois casou com a minha mãe lá, dirigiram igrejas lá e depois vieram ao Brasil para continuar trabalhando ao lado do meu avô, mas depois eles sentiram a direção de Deus de realizar cruzadas evangelísticas, o que eles fizeram por 30 anos, onde viram 1.800.000 almas aceitando Jesus, com muitas curas, milagres, libertações. E ele fez esse trabalho em todo o Brasil e no exterior também. E, nesse mesmo tempo, Deus levou ele a levantar outros projetos, como a nossa escola teológica, a ETAD, e outros projetos também. E o ministério dele se iniciou, do seu avô, por exemplo, quando veio, eles vieram enviados por alguma igreja,
ou eles sentiram o chamado, ouviram o chamado e vieram para o Brasil? O meu avô veio de vontade própria, sentiu a chamada, ninguém queria enviar ele, então ele veio só com a família, mas os meus pais e eu e minha esposa viemos através da missão americana, das Assembleias de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o seu avô era da nossa denominação. Era sim. Era da nossa denominação. E além desse trabalho de cruzados, porque é uma característica muito forte dos americanos, né? Eles têm esses projetos em várias nações. Hoje a gente vê alguns vídeos no próprio continente africano de milhares de pessoas. E isso é impressionante, que é algo que aconteceu na nossa nação. E eu estou lembrando aqui do senhor falar até mesmo dos números, que são coisas assim metódicas que o norte-americano tem, que é muito bom, porque traz essa solidez, né, como se fossem os frutos, né, do trabalho que foi realizado, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco mais como surgiu, se o senhor tem esse conhecimento, desse desejo de fazer um trabalho e aí iniciar um trabalho de educação teológica no nosso país e principalmente na nossa denominação. Nosso pastor, inclusive, né, se eu quiser colaborar nisso aí, estava até compartilhando na terça-feira, né, a respeito de algumas dificuldades que existiam na época dentro da denominação, né, sobre estudar a palavra de uma maneira mais sistemática. Eu queria primeiro como surgiu isso, esse desejo, essa vontade e o início, como foi? No auge das cruzadas do meu pai, Deus acordou ele uma noite, dando para ele uma visão de uma escola teológica por extensão, que levaria ao ensino teológico para os alunos em todo o país. E meu pai disse, mas eu sou evangelista. E Deus disse, tu és o homem que tenho escolhido. Então, meu pai obedeceu essa visão, ele juntou uma equipe e começou a criar a ETAD. Em 1979, em janeiro daquele ano, foi levado à plenária da Convenção Geral das Assembleias de Deus, durante uma Assembleia Geral em Porto Alegre. Foi levada a proposta de criar uma escola nacional, escola teológica nacional, com o nome da ETAD e com meu pai como presidente. Foi aprovada pela maioria e assim tornou uma escola oficial das Assembleias de Deus, e que espalhou e cresceu. Então, até hoje, nos últimos 46 anos, cerca de 300 mil alunos já passaram pela escola. Muita gente, né? Muita gente. E, então, Deus disse para o meu pai, você ganhou muitas almas para Jesus, agora eles precisam aprender a palavra de Deus. E assim começou. Eu queria até, se o pastor quiser compartilhar um pouco a respeito, né, porque surgiu. Qual foi o ano que surgiu essa escola oficialmente? 1979. 79. Então, nesse tempo, existiu um pouco essa dificuldade, não é isso, pastor? Que o senhor comentou não era pouco, não, muita dificuldade, né? O pessoal pegava essa parte da Bíblia que diz que a carne, o Espírito vivifica a carne, né? Tal, e usava isso como um fator impeditivo para estudar teologia, né? É claro que, graças a Deus, que isso aí foi superado, e hoje, né, as igrejas sérias, né, eu digo séria porque hoje qualquer um bota uma placa de Assembleia de Deus, infelizmente está depondo, às vezes, contra a denominação, mas as igrejas Assembleia de Deus séria, ela prima pelo estudo teológico, né? Os seus obreiros são incentivados a fazer curso de teologia, mas lá em 79, quando a ETAD surgiu, o pastor Bernardo João estava à frente do tempo dele, com certeza. Foi Deus mesmo que chamou ele para essa obra. E ele começou, eu estava até compartilhando, né? Na época eu era membro da Assembleia de Deus Itaperuna, pastor José Carlos Lessa. Pastor José Carlos Lessa foi um grande, né? Um Gamaliel para nós, né? Quem conviveu com o pastor José Carlos Lessa sabe disso. E ele implantou em Itaperuna, logo no início da ETAD, talvez 79, 80, um núcleo da ETAD. Isso abençoou muito a igreja, né? Só que hoje virou, né, normal as igrejas terem os seus cursos, né? Quando não é ETAD é outro. Eu queria que todos fossem ETAD, né? Pela qualidade, pela qualidade tanto daqueles que ministram, como material. A ETAD é fabulosa. E a partir do momento que o pai do senhor fundou, trabalhou um tempo, mas o senhor recolheu e aí o senhor assumiu a presidência. Em qual ano que foi? Foi 30 anos atrás. Meu pai faleceu em fevereiro de 1995
E eu assumi no mês seguinte, com o apoio da diretoria nacional da ITAD, eu assumi a presidência. E como foi para o senhor? Porque o pai do senhor era um expoente nacional, né? E iniciou um trabalho assim fantástico ali de educação teológica. E como foi assim para o senhor esse desafio, digamos assim, de assumir e dar continuidade a esse trabalho? Foi um desafio e um cargo muito pesado sobre mim, porque todo o trabalho dele, menos as cruzadas, o desejo dele foi que as cruzadas fossem encerradas caso ele fosse partir. Entendi. Mas todo outro trabalho, a ITAD, temos um trabalho com as crianças carentes chamado de ABEM. Meu pai também abriu um instituto bíblico lá em Campinas, e estava na direção, quando ele faleceu, ele estava na direção do Instituto Bíblico Pentecostal no Rio de Janeiro e outros trabalhos. Tudo caiu sobre mim, mas com a graça e a ajuda do Senhor conseguimos dar continuidade. Glória a Deus. E eu queria que o senhor compartilhasse, se o senhor puder, algum testemunho, porque, querendo ou não, a igreja que implanta um núcleo, né, que nós aqui da Assembleia de Deus temos, é o núcleo 1095, desde quando, pastor? Que tem sido Desde 2000. Desde o ano 2000. Início, março de 2000, mais ou menos. E, querendo ou não, existe assim, uma troca, né, de informação, às vezes um testemunho que chega. Né? Eu queria que o senhor compartilhasse algum testemunho, se o senhor puder, né, de alguma história de quando o núcleo foi instalado em determinada igreja, não precisa citar o nome de igreja, e aconteceu um feedback, um retorno de algo que impactou aquela igreja, que transformou aquela igreja. Né? O senhor teria alguma coisa para nos compartilhar? Tem tantos casos, tantas testemunhas, mas uma coisa que veio à mente nas minhas viagens pelo Brasil, visitando as igrejas e seus núcleos, vários pastores têm comentado comigo como a pregação e o ensino dos seus obreiros melhorou depois de fazerem o curso da ITAD, porque o curso da ITAD ofereceu tudo que eles precisavam para melhorar seu empenho e seu ministério no púlpito. Que maravilha. É só um caso de muitos. E, pastor, a gente tem uma expressão que a gente costuma dizer aqui no Brasil, que filho de peixe, peixinho é. Né? Mas isso não se aplica necessariamente ou obrigatoriamente a um chamado ministerial. E a gente sabe que a coisa não funciona muito bem assim. Né? Eu sei que, apesar do pai do senhor ter sido um expoente, o avô do senhor também, né, não seria uma obrigação, né, uma consequência clara que o senhor se tornaria um ministro do Evangelho, né, essa pessoa que tem sido uma bênção para a nossa nação também. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco como que foi o chamado ministerial do senhor. Eu falei, não, eu também quero seguir essa carreira ministerial, que o meu avô, o meu pai, como que aconteceu na vida do senhor? Desde criança, eu senti no fundo do meu coração que eu tinha chamado ministerial, chamado missionário, e eu não conseguia me livrar. Na minha adolescência, na minha juventude, eu tentei fazer outros planos, mas eu não sentia aquela paz no fundo do coração. Sentia aquela paz só quando eu voltava ao chamado ministerial. Então, eu obedeci. E até hoje eu sei que estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Não importa quem foi meu pai, meu avô, o trabalho que fizeram e que estamos dando continuidade. Eu sinto no fundo do meu coração que estou no centro da vontade de Deus. É isso que cada crente, cada adolescente, cada jovem precisa buscar, fazer a vontade de Deus, procurar o que é a vontade de Deus para a sua vida e sentir aquela paz no fundo do coração. Eu estou onde Deus me colocou. Glória a Deus. E o senhor teve um tempo, né, na adolescência do senhor, que foi para os Estados Unidos, estudou, e não teve aquela vontade de ficar por lá, não, o Brasil é muito complicado, o Brasil é muito quente, a política é muito difícil. Não, senti muita saudade do Brasil. Naquela época, eu fiz 3 ou 4 viagens de volta ao Brasil, até eu começar a dirigir igrejas lá e fiquei tão contente de volta ao Brasil. Essa é a minha terra, é a minha casa. Que bom, e a minha esposa, que é americana, graças a Deus, ela aceitou o Brasil também como a casa dela. Ela nasceu no Alasca, lá no frio. E o pai dela era pastor. Ela foi criada
no estado de Montana, que fica na divisa do Canadá. Então, ela foi criada no frio, na neve. E ela sofre com esse calor do Brasil, mas ela ama o país mais do que o calor. Deixa eu me meter nesse negócio aí, depois você volta. Sim, Pastor, os americanos acho que não estão ouvindo a gente aqui. A comida, qual a comida que é melhor, brasileira ou americana? Comida brasileira, eu gosto. Eu gosto da comida americana, mas tem que fazer a média. Arroz, feijão, carne, ou peixe, ou galinha. Coxinha, você gosta de coxinha? Adoro coxinha. É o céu para mim. Aqui é o paraíso aqui na terra para mim. Já de volta para o seu assunto. O tutu, queijo mineiro, lá da minha terra. Gosta de queijo? Precisa ver como é que ele não há queijo. coisa melhor. Que maravilha. Pastor, eu queria aproveitar que a gente está aqui, não é todo dia que a gente está com o presidente da ETAD, né? É uma honra para a gente ter o senhor aqui. E aproveitar, né, eu queria que o senhor falasse um pouco mais da escola teológica, né? Quais tipos de cursos que existem lá, até mesmo para alguma pessoa que estiver assistindo, né, e surgiu interesse, né, e dar uma pesquisada para que ele conheça um pouco mais o trabalho da escola. Quais cursos que existem lá? Nós temos o curso básico em teologia, temos o curso médio em teologia, temos o curso avançado, que é o bacharel, mas chamamos de avançado, e mais recente estamos oferecendo curso de mestrado e doutorado também, tudo à distância. Então, o aluno pode estudar em núcleo ou estudar online, ou através de aulas que são transmitidas. Então, tem diversas maneiras e diversos cursos. Não somos ligados ao MEC, porque a ETAD, o objetivo da ETAD é treinamento ministerial, não profissional. Então, mas oferecemos todos esses cursos livres e tem diversas maneiras de poder fazer esses cursos e o interessado pode entrar na internet, procurar etad.com.br e vai ver lá no site, vai ver todos os cursos que são oferecidos. Maravilha. A gente vai deixar na descrição aí, tá bom? O endereço, né, do site, para que você possa estar vasculhando, né, e conhecendo um pouco mais. Essa opção, até mesmo de não ser reconhecido pelo MEC, é uma forma também, uma estratégia da instituição para ter um controle maior da grade curricular? Esse é um dos fatores. E tem outros fatores que eu não vou citar, mas queremos manter, e a decisão da nossa diretoria nacional é de manter distância do MEC, porque somos escola teológica, treinando obreiros e leigos. O lema é treinando obreiros e leigos para a seara do mestre. Então, esse é o nosso objetivo, e não queremos envolver governo ou outras coisas com a ETAD. Não queremos essa interferência, porque esse é o nosso foco, nosso objetivo. E, aproveitando, falando, eu sei que os cursos intermediário, avançado, são cursos que não têm pré-requisitos, né? A menos que a pessoa passe pelos ciclos, não é isso? Mas já o mestrado e o doutorado precisa ter algum pré-requisito? Tem que fazer o curso médio, curso básico, médio e o avançado. Entendi. Pode ser da ETAD ou de outras escolas. Nós fazemos uma avaliação quando vem histórico curricular de outra escola, nós fazemos uma avaliação para ver se aceitamos ou sugerimos que o aluno faça algumas das nossas matérias para completar. Sim. Eu não sei precisar qual o número de alunos que já passaram pela nossa escola aqui, mas, por certo, mais de uma centena. Sim. Mais de uma centena. Antes da pandemia, nós ganhamos até um prêmio, não sei precisar qual ano, nós tínhamos 100 e poucos alunos. Nós chegamos a ter, num ano, tinha quase 100 ou 100 e poucos alunos. Inclusive, teve um ano que foi quando eu iniciei o curso da ETAD, que esse núcleo deu assistência lá em Itaperuna, né? Ficou um tempo funcionando lá, deu uma assistência, eu fiz lá, me formei lá, inclusive, né? Então, a ETAD ela tem cumprido esse propósito, né? Que Deus colocou essa visão no coração do Pai do Senhor, e o Senhor tem trabalhado, né? E eu gostaria que o Senhor deixasse um recado
para um obreiro ou para uma pessoa que deseja, né, eu tenho um desejo ministerial, né, assim como o senhor trabalhou na vida do senhor, né, e o que você poderia deixar de uma mensagem para um obreiro, ou para um irmão, talvez que esteja iniciando na fé, ou talvez que já seja mais experiente, essa necessidade ou a importância de estudar a palavra? Pois não. É importantíssimo o crente, primeiramente, buscar a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho seguido o que diz lá em Provérbios 3, 5 a 7, vou ler rapidamente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, precisamos confiar totalmente no Senhor. Amém. No dia de hoje. Precisamos confiar totalmente no Senhor, buscar a vontade dEle. E Ele revela, como eu tenho falado durante esse seminário, esses 3 dias, Deus se revela através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Então, o crente, além de buscar a vontade de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus profundamente. Isso vem pela leitura bíblica diária e estudando a Bíblia, e aprendendo da palavra de Deus na igreja e também até fazendo o curso teológico para conhecer a palavra de Deus da melhor forma possível. Porque Deus fala conosco através da palavra dEle. Então, precisamos conhecer e obedecer e aplicar a palavra de Deus. E vamos ver muita bênção na nossa vida, muita vitória. Como eu falei essa noite em Atos capítulo 11, Barnabé e Saulo ensinaram a palavra de Deus para essa nova igreja em Antioquia da Síria. E a igreja cresceu. Houve um grande crescimento, porque ensinaram a palavra e o povo aceitou a palavra de Deus, e assim houve grande crescimento na igreja e na vida dos crentes. Então, buscar a vontade de Deus e conhecer a palavra de Deus. Amém. É a prioridade hoje em dia. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria agradecer muito, não somente a vinda do Senhor aqui, né, abrilhantou esse tempo que nós tivemos aqui, ouvir o Senhor foi uma honra, foi um prazer recebê-lo na nossa igreja. Tá? E obrigado também por ceder um tempo e gravar aqui conosco, compartilhar um pouco da sua história, do seu ministério. Foi prazeroso para a gente. Muito obrigado, foi um prazer para mim também. Pastor Elias. Pastor Jader, pastor Theo, eu quero mandar um abração, pastor Gunnar Berg, porque ele foi, né, a pessoa que nós fizemos contato, né? Ele é auxiliar direto do pastor Theo lá na ETAD. Mandar um abração para ele, pastor. Pois não. E diga a ele, olha, pastor Elias falou para você entrar no canal da igreja aí, que tem um podcast vindo aí. Ele mandou um abraço para você. Então, eu quero dizer para o pastor Gunnar que nós não desistimos dele, não, né? Nessa altura já passou o mal-estar dele, já deve estar bom, e daqui a pouco a gente faz contato, trazendo de volta. E, mais uma vez, pastor, até dizer que foi uma grande honra ter o senhor aqui, né? Foi uma surpresa boa que a ETAD nos fez, e que Deus possa continuar abençoando o senhor, dando graça no seu ministério, na ETAD, e a gente vai se encontrar pela frente. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, chegou até aqui, curta aí esse vídeo aí, comente, deixe seu comentário aí, compartilhe esse vídeo aí. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.